O que vou te contar agora pode abalar tudo o que você acreditou sobre Deus. E não são palavras minhas. São de um dos filósofos mais brilhantes da história. Um homem que pagou o preço mais alto por revelar uma verdade que ninguém queria ouvir. E talvez você sinta uma estranha inquietação ao ouvir essas palavras. Talvez uma parte de você já suspeite que algo não bate certo. Que há perguntas que você sempre evitou fazer. Medos que você sempre preferiu ignorar. Baruch Spinoza descobriu algo sobre a figura divina do Antigo Testamento que mudou para sempre nossa compreensão sobre religião e poder. Algo tão perturbador que ele foi expulso de sua própria comunidade, excomungado, amaldiçoado e condenado ao silêncio eterno. Mas o silêncio dele falou mais alto que qualquer grito. Você já se perguntou por que algumas verdades são proibidas? Aqui, por que certas perguntas não podem ser feitas? Por que algumas portas devem permanecer fechadas? Hoje, vamos abrir uma dessas portas. E do outro lado, você vai encontrar uma revelação que a Igreja Católica Romana preferiu enterrar por mais de 300 anos. Uma descoberta que explica muito sobre como funcionam os mecanismos de controle que ainda hoje moldam nossa sociedade. Porque o que Spinoza descobriu sobre Moisés não foi apenas uma teoria filosófica, foi uma radiografia do poder, uma anatomia da manipulação, um manual de como usar o medo de Deus para dominar povos inteiros. E se você tem a coragem de continuar comigo, vai entender por que essa descoberta ainda assombra os corredores do Vaticano. Mas primeiro, deixe-me te contar quem era esse homem que ousou desafiar Deus em pleno século XVII. Amsterdã, 1632. Uma comunidade judaica próspera, mas sempre olhando por cima do ombro. Sempre lembrando que a tolerância pode acabar a qualquer momento. Sempre caminhando na linha tênue entre a aceitação e a perseguição. Nesse mundo nasce Bento de Spinoza, filho de comerciantes respeitados, jovem promissor, destinado a se tornar mais um pilar da comunidade. Mais uma voz que repetiria as mesmas orações, as mesmas certezas, as mesmas verdades inquestionáveis. Mas Spinoza tinha um problema. Ele pensava demais. E pensar demais em uma comunidade baseada na fé absoluta é um crime imperdoável. Desde criança, Spinoza fazia perguntas que incomodavam. Por que Deus pune os inocentes? Por que permite a injustiça? Por que escolhe um povo e abandona outros? Por que suas leis parecem beneficiar sempre os mesmos grupos? E você sabe o que é mais perturbador nessas perguntas? É que elas são as mesmas que qualquer criança faz quando começa a pensar por si mesma. As mesmas que você provavelmente já fez, antes de aprender que certas perguntas não devem ser feitas. Mas por que não devem? Quem decidiu isso? E por quê? Os rabinos tentavam calar essas perguntas com respostas prontas. Os caminhos de Deus são misteriosos. Não cabe a nós questionar. A fé é suficiente. Mas para Spinoza, a fé nunca foi suficiente. Ele queria entender. Queria respostas reais. Queria saber por que o Deus que se dizia amoroso parecia tão cruel. Por que o Deus que prometia justiça permitia tanta opressão? E foi essa sede de compreensão que o levou ao primeiro grande insight de sua vida. Uma descoberta que começou a formar quando ele percebeu algo estranho nos textos sagrados. Algo que todos liam, mas ninguém questionava. Uma inconsistência que estava ali, na cara de todos, esperando para ser descoberta. Você lembra da história de Moisés? Aquele homem escolhido por Deus para libertar o povo hebreu da escravidão no Egito. O homem que subiu ao Monte Sinai e trouxe os 10 mandamentos. O homem que falou face a face com o Todo-Poderoso. Pois bem, Spinoza leu essa história com outros olhos, e o que ele viu o perturbou profundamente.
porque ali estava a chave para entender um dos maiores esquemas de controle mental da história humana. Mas para explicar o que Spinoza descobriu, preciso que você coloque de lado tudo o que aprendeu na catequese. Preciso que você esqueça as imagens douradas das representações populares da história bíblica. Preciso que você veja Moisés não como um profeta, mas como o que ele realmente foi. Um líder político, um estrategista, um homem que precisava controlar 600.000 pessoas no meio do deserto. 600.000 pessoas famintas, cansadas, desesperançadas. 600.000 pessoas que tinham deixado a escravidão no Egito, mas ainda não tinham chegado à Terra Prometida. 600.000 pessoas que começavam a questionar se valeu a pena seguir Moisés. Você consegue imaginar o cheiro do suor misturado com areia, o som das reclamações ecoando pelo acampamento, o sabor amargo da água racionada, a sensação de que talvez tenham trocado uma prisão conhecida por uma liberdade que nunca chegaria. E é nesse momento de desespero que a genialidade diabólica do plano se revela. Porque Moisés não inventou apenas um Deus. Ele inventou um tipo específico de Deus. Um Deus que servia perfeitamente aos seus propósitos políticos. Pense comigo. Que tipo de Deus seria mais útil para controlar um povo rebelde no deserto? Um Deus distante e filosófico? Um Deus amoroso e compreensivo? Um Deus que perdoa todas as falhas? Não. O Deus mais útil seria um Deus ciumento, um Deus vingativo, um Deus que pune severamente qualquer desobediência, um Deus que está sempre observando, sempre julgando, sempre pronto a destruir quem ousar desafiar suas leis. E era exatamente esse o Deus que Moisés apresentou ao povo. Um Deus que disse: Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Um Deus que ameaçou: visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Um Deus que prometeu: aquele que blasfemar contra o nome do Senhor será morto. Você percebe o padrão? Cada uma dessas leis não era apenas um mandamento religioso. Era uma ferramenta de controle social. E aqui está o que vai te assustar. Esse padrão está tão profundamente enraizado na nossa cultura que você provavelmente reconhece ele operando na sua própria vida. Em relacionamentos, no trabalho, na política, em sistemas que prometem te proteger, mas só se você obedecer sem questionar. Spinoza viu isso com uma clareza assustadora. Ele percebeu que o Deus de Moisés não havia sido revelado. Havia sido construído, fabricado sob medida para manter a ordem em uma sociedade nômade e instável. Mas a descoberta de Spinoza foi além. Ele percebeu que essa fabricação não foi acidental, foi intencional, foi calculada. Foi o primeiro grande experimento de engenharia social da história. E funcionou tão bem que se tornou um modelo para todos os sistemas de controle que vieram depois. Pense em qualquer regime autoritário da história. Pense em qualquer ditadura. Pense em qualquer sistema de opressão. Todos eles usaram a mesma fórmula básica que Moisés criou no deserto. Primeiro, crie uma autoridade inquestionável, uma fonte de poder, acima de qualquer crítica ou debate. Segundo, faça essa autoridade parecer supernatural, algo que os seres humanos comuns não podem compreender ou desafiar. Terceiro, estabeleça um sistema de prêmios e punições. Obedeça e será recompensado. Desobedeça e será destruído. Quarto, crie uma casta de intermediários, pessoas que afirmam ter acesso especial a essa autoridade, pessoas que interpretam a vontade divina para o povo comum. E quinto, mantenha o povo em estado constante de dependência, sempre precisando da proteção divina.
sempre temendo a punição divina. Sempre grato pela misericórdia divina. Essa era a fórmula. E Spinoza percebeu que ela estava funcionando há mais de 3.000 anos. Pare por um momento. Respire fundo. Porque o que vou te revelar agora vai conectar pontos que você talvez nunca tenha imaginado conectar. Spinoza percebeu que essa fórmula não morreu com Moisés no deserto. Ela evoluiu, se adaptou, se modernizou e continuou sendo usada por todas as instituições que vieram depois. Pela Igreja Católica Romana na Idade Média, pelos reis europeus no período absolutista, pelos ditadores modernos no século XX e ainda hoje, por políticos, líderes religiosos e corporações que descobriram que o medo é a emoção mais fácil de manipular. Mas aqui está o que mais impressionou Spinoza na história de Moisés. Não foi apenas a crueldade do sistema, foi a elegância. Foi a forma como Moisés conseguiu fazer o povo amar suas próprias correntes. Porque repare uma coisa interessante nas leis mosaicas. Elas não apenas punem os desobedientes, elas fazem os obedientes se sentirem especiais. Vocês são o povo escolhido, disse Moisés. Vocês são diferentes dos outros povos. Vocês são amados pela figura divina do Antigo Testamento. Essa foi a jogada de mestre. Porque é muito mais fácil controlar pessoas que se sentem superiores. É muito mais fácil manipular pessoas que acreditam que foram escolhidas. É muito mais fácil dominar pessoas que pensam que sua obediência as torna especiais. E assim Moisés criou o primeiro exemplo da história de uma prisão mental, que os próprios prisioneiros defendem com orgulho. E eu sei que isso pode soar exagerado. Eu sei que uma parte de você está resistindo a essa ideia. Porque se é verdade, o que isso diz sobre tudo que você acreditou até agora? O que isso diz sobre as pessoas que você respeita e que ainda defendem esses sistemas? Essa resistência que você sente, Spinoza sentiu a mesma coisa. E foi exatamente por isso que ele hesitou tanto antes de publicar suas descobertas. Ele fez o povo hebreu acreditar que sua escravidão espiritual era na verdade uma marca de distinção. Ele transformou submissão em identidade. Ele fez da obediência cega uma fonte de autoestima. E isso, percebeu Spinoza, era genial e terrível ao mesmo tempo. Porque uma vez que você convence as pessoas de que sua prisão é na verdade um palácio, elas nunca vão querer fugir. Elas vão defender as grades que as prendem. Elas vão atacar qualquer um que tente abrir a porta. Elas vão fazer qualquer coisa para proteger o sistema que as oprime. Porque se o sistema for falso, o que isso diz sobre elas? Se a figura divina do Antigo Testamento não as escolheu, o que elas realmente são? Se suas leis não vêm do céu, por que elas obedeceram por tanto tempo? Essas eram as perguntas que Spinoza sabia que o povo não estava pronto para ouvir. Porque a verdade sobre Moisés não era apenas uma descoberta filosófica, era uma bomba psicológica que poderia destruir a fundação da identidade de milhões de pessoas. E talvez seja por isso que Spinoza hesitou tanto antes de publicar suas descobertas. Talvez seja por isso que ele escreveu seus textos mais controversos, em códigos e metáforas. Talvez ele soubesse que algumas verdades são perigosas demais para serem ditas diretamente. Mas ele também sabia que algumas verdades são importantes demais para serem enterradas para sempre. E assim, mesmo sabendo o preço que pagaria, Spinoza decidiu abrir essa porta proibida. Decidiu revelar o que havia descoberto sobre a natureza real da figura divina do Antigo Testamento. E que ele encontrou do outro lado dessa porta foi ainda mais perturbador do que ele imaginava. Porque Spinoza percebeu que Moisés não apenas inventou uma figura divina falsa. Ele inventou o modelo perfeito de como fabricar deuses falsos. Um modelo que foi copiado, refinado
e aperfeiçoado por todas as civilizações que vieram depois. Um modelo que explica por que tantos líderes na história afirmaram ter sido escolhidos pelos deuses. Um modelo que revela por que tantas religiões usam o medo como primeira ferramenta de conversão. Um modelo que mostra por que tantos sistemas políticos se baseiam na adoração cega de uma autoridade suprema. Porque todos eles estavam usando o mesmo manual que Moisés escreveu no deserto há 3 milênios. O manual de como transformar seres humanos livres em servos obedientes. O manual de como fazer pessoas inteligentes parar de pensar. O manual de como converter questionamento em submissão. E a descoberta mais chocante de Spinoza foi perceber que esse manual nunca parou de ser usado. Que ele estava sendo usado na sua própria época pela Igreja Católica Romana. Que ele estava sendo usado pelos rabinos da sua própria comunidade judaica de Amsterdã. Que ele estava sendo usado por todos os líderes que afirmavam falar em nome de Deus, mas que todos eles, na verdade, estavam falando apenas em nome do próprio poder. E foi essa descoberta que custou a Spinoza tudo o que ele amava. Porque em 1656, aos 24 anos de idade, Spinoza foi chamado diante do Conselho da Sinagoga de Amsterdã. Foi acusado de heresia, foi condenado sem direito de defesa e foi pronunciada contra ele uma das maldições mais severas da história judaica. Maldito seja de dia e maldito seja de noite. Maldito seja ao deitar-se e maldito seja ao levantar-se. Maldito seja ao sair e maldito seja ao entrar. Que Deus nunca o perdoe. Que a ira e a indignação do Senhor se acendam contra este homem e tragam sobre ele todas as maldições escritas no livro da lei. E vocês que são fiéis ao Senhor vosso Deus, sejam todos hoje abençoados. Advertimos que ninguém deve comunicar com ele oralmente ou por escrito, ou mostrar-lhe qualquer favor, ou ficar com ele sob o mesmo teto, ou chegar a menos de 4 côvados dele, ou ler qualquer documento feito ou escrito por ele. Era o fim, ou era o começo, porque há algo profundamente irônico no que aconteceu a seguir, algo que os rabinos que o condenaram nunca poderiam ter previsto. Spinoza havia sido apagado da existência social. Seus amigos o abandonaram, sua família o renegou, seu próprio pai se recusou a vê-lo. Ele foi expulso de casa. Perdeu seu negócio, perdeu sua comunidade, perdeu sua identidade. Tudo porque ele ousou perguntar se o Deus de Moisés era realmente divino. Sugerir que talvez, apenas talvez, aquele Deus tão vingativo e cruel fosse, na verdade, uma invenção humana, uma invenção muito conveniente para quem queria manter o poder. Mas eis o que os rabinos que o excomungaram não esperavam: que Spinoza não se calaria, que ele não desapareceria na obscuridade, que ele usaria seu exílio como uma oportunidade para investigar ainda mais profundamente a verdade que havia descoberto. Porque agora ele estava livre, livre das pressões sociais, livre das expectativas da comunidade judaica de Amsterdã, livre das ameaças e dos medos que mantinham outros filósofos em silêncio. E foi nessa liberdade forçada que Spinoza produziu sua obra-prima, o livro que mudaria para sempre nossa compreensão sobre religião, política e poder. O livro que revelaria com detalhes cirúrgicos como a figura divina do Antigo Testamento foi construída e por que ela foi construída daquela forma específica. Mas deixa eu te contar o que Spinoza descobriu nessa investigação final. Preciso que você entenda uma coisa importante. O que vou te revelar agora não é uma teoria da conspiração. Não é uma fantasia anticlerical. Não é o delírio de um homem ressentido.
É o resultado de anos de pesquisa meticulosa. É a análise fria e racional dos textos sagrados. É a aplicação do método científico aos fundamentos da fé judaico-cristã. E as conclusões a que Spinoza chegou são tão logicamente irrefutáveis que mesmo seus inimigos nunca conseguiram destruí-las. Só conseguiram tentar enterrá-las. Mas a verdade tem uma característica inconveniente. Ela sempre ressurge. Sempre encontra uma forma de chegar à luz. Sempre encontra mentes corajosas dispostas a abraçá-la, mesmo sabendo o preço que vão pagar. E hoje, mais de 300 anos depois da morte de Spinoza, suas descobertas finalmente podem ser discutidas abertamente. Finalmente podem ser compreendidas por quem tem coragem de questionar. Finalmente podem ser usadas por quem quer se libertar dos mesmos mecanismos de controle que Moisés inventou no deserto. Porque o que Spinoza descobriu não foi apenas sobre o passado, foi sobre o presente. Foi sobre como esses mesmos padrões de manipulação ainda moldam nossa sociedade. Foi sobre como reconhecê-los e foi sobre como se libertar deles. Mas para entender essa libertação, você precisa primeiro mergulhar comigo na descoberta mais perturbadora que Spinoza fez sobre os textos sagrados. Uma descoberta que mostra, sem sombra de dúvida, que a figura divina do Antigo Testamento não foi revelada aos poucos. Foi fabricada de uma vez, com propósito específico, para resolver um problema político muito concreto. E se você está pronto para saber qual era esse problema e como Moisés o resolveu, me acompanhe na segunda parte dessa revelação. Mostre extremo. Finalmente, numa doença perturbadora, você vai reencontrar a desculpa, a diferença da grande badada sem perdoá-lo. Mostre extremo. Grandes de culpa, com culpas pequenas, garotadas e confidentes. Porque o que vem a seguir vai mostrar não apenas como um Deus falso foi inventado, mas como ele se tornou a base de todos os sistemas de controle que ainda hoje governam nossas vidas. E a primeira pista que levou Spinoza a essa descoberta devastadora foi algo que qualquer pessoa pode verificar hoje. Algo que está ali, escondido à vista de todos, nos próprios textos bíblicos. Uma inconsistência tão gritante que é impossível não ver uma vez que você sabe onde procurar. E você quer saber qual é o mais perturbador sobre essa inconsistência? É que milhões de pessoas a leram. Milhões de pessoas estudaram esses textos linha por linha. Mas quase ninguém fez a pergunta óbvia. Quase ninguém ousou apontar o elefante na sala. Spinoza percebeu que o livro de Deuteronômio, supostamente escrito por Moisés, contém a descrição da morte de Moisés. Pense nisso por um momento. Como um homem pode escrever sobre sua própria morte? Como ele pode descrever o que aconteceu depois que morreu? Como ele pode narrar seu próprio funeral? A resposta é óbvia. Ele não pode. Isso significa que pelo menos parte da Torá foi escrita por outras pessoas. Pessoas que viveram depois de Moisés. Pessoas que tinham suas próprias agendas, suas próprias razões para retratar Moisés de determinada forma. Mas Spinoza foi além dessa contradição simples. Ele aplicou a mesma lógica crítica a todo o Pentateuco e descobriu dezenas de outras inconsistências, anacronismos históricos, contradições geográficas, diferenças de estilo, repetições desnecessárias, versões conflitantes da mesma história. Era como se várias pessoas em épocas diferentes tivessem contribuído para criar esses textos. E cada uma delas havia inserido suas próprias ideias sobre como Deus deveria ser, suas próprias fantasias sobre o que Deus queria, suas próprias justificativas para as leis que elas queriam impor. Em outras palavras, Spinoza descobriu que a Bíblia não era a palavra de Deus,
era uma coletânea de propaganda política disfarçada de revelação divina. Uma coleção de textos escritos por líderes humanos que queriam legitimar seu poder, afirmando que falavam em nome do Todo-Poderoso. E a descoberta mais chocante foi perceber como essa estratégia foi sistemática. Como cada palavra de Deus servia perfeitamente aos interesses dos grupos que estavam no poder quando esses textos foram escritos. Vamos analisar apenas alguns exemplos para você ver como isso funcionava. Por que Deus proibiu comer carne de porco? Por acaso ele tem algo contra porcos especificamente? Não. A verdade é que os porcos eram animais sagrados para os povos cananeus que os hebreus estavam tentando conquistar. Proibir carne de porco era uma forma de marcar diferença cultural, de criar identidade através da rejeição do outro. Por que Deus ordenou a circuncisão? Por acaso ele se importa com prepúcios? Não. A circuncisão era uma marca tribal, uma forma de identificar quem pertencia ao grupo e quem era estrangeiro, uma maneira de tornar a deserção mais difícil e a assimilação mais visível. Por que Deus estabeleceu o sábado? Por acaso ele precisa descansar? Não. O sábado era uma forma de sincronizar a sociedade, de criar momentos obrigatórios de reunião, de manter o controle social através de rituais regulares que reforçavam a hierarquia e a obediência. E você já parou para pensar em quantos sábados modernos existem na sua vida? Quantos rituais obrigatórios que servem mais para manter controle social do que para qualquer propósito genuíno? Você percebe o padrão? Cada mandamento divino resolvia um problema prático de governo. Cada palavra de Deus servia aos interesses políticos de quem estava no comando. Cada revelação era, na verdade, uma solução engenhosa para manter a ordem social. E Spinoza percebeu que isso não era coincidência. Era desenho. Era a aplicação consciente de psicologia de massas disfarçada de espiritualidade. Era a primeira grande experiência de engenharia social da história humana. Mas a descoberta que mais perturbou Spinoza foi perceber a sofisticação psicológica desse sistema. Porque os criadores da figura divina do Antigo Testamento não apenas inventaram um ditador celestial. Eles inventaram um ditador que as pessoas aprendiam a amar. Como eles fizeram isso? Através de uma técnica que hoje chamamos de Síndrome de Estocolmo, aplicada à espiritualidade. Primeiro, eles criaram um Deus aterrorizante, um Deus que punia com pragas, enchentes, fogo do céu. Um Deus que ameaçava destruir cidades inteiras por desobediência. Depois, eles fizeram esse mesmo Deus oferecer proteção contra suas próprias ameaças. Obedeçam-me, e eu os protegerei dos terrores que eu mesmo envio. Sigam minhas leis, e eu não os destruirei. Adorem-me, e eu não permitirei que outros deuses os devorem. Era o esquema perfeito de proteção extorsiva, como um mafioso que oferece segurança contra a violência que ele mesmo pratica, como um político que promete resolver os problemas que ele mesmo criou, como um sistema que se apresenta como solução para os medos que ele mesmo instala. E se você sentiu um arrepio ao ouvir essas comparações, é porque elas tocam em algo que você reconhece. Algo que você talvez tenha vivido. Algo que ainda pode estar vivendo agora, neste exato momento. E a genialidade diabólica desse esquema é que ele cria gratidão genuína. As pessoas realmente ficam gratas por serem poupadas da destruição, mesmo quando é o próprio protetor que ameaça destruí-las. Elas realmente sentem amor porque as salva. Mesmo quando é o próprio Salvador que as coloca em perigo, elas realmente desenvolvem lealdade com quem as liberta. Mesmo quando é o próprio libertador que as mantém prisioneiras. Spinoza viu isso acontecer na sua própria comunidade, na comunidade judaica de Amsterdã.
Viu pessoas inteligentes e educadas defendendo um sistema que as oprimia. Viu judeus perseguidos por cristãos, ainda assim adorando o mesmo Deus básico que legitimava a perseguição. Viu vítimas de violência religiosa continuando fiéis às mesmas escrituras que justificavam sua própria destruição. E foi aí que ele compreendeu a dimensão real do que Moisés havia criado. Não era apenas uma religião, era uma tecnologia de controle mental, tão eficiente que podia funcionar por milênios, tão sofisticada que as próprias vítimas se tornavam seus defensores mais fanáticos, tão poderosa que podia ser adaptada para qualquer cultura, qualquer época, qualquer sistema político. E a prova disso estava ao redor de Spinoza em cada esquina de Amsterdã. Estava na Igreja Católica Romana, que usava o mesmo medo do inferno para manter os fiéis obedientes. Estava nos reis que afirmavam governar por direito divino. Estava nos nobres que diziam ter sangue abençoado por Deus. Estava em todos os sistemas de poder que usavam autoridade transcendente para justificar dominação muito concreta. Todos eles estavam aplicando a fórmula que Moisés havia descoberto. Todos eles estavam usando o manual que os escribas hebreus haviam aperfeiçoado. Todos eles sabiam que a forma mais eficiente de controlar pessoas não é através da força bruta. É convencê-las de que sua submissão é sagrada. Mas aqui está onde a descoberta de Spinoza se torna realmente perturbadora para nós hoje. Porque esses mesmos mecanismos não desapareceram com a modernidade. Eles evoluíram, se adaptaram, se camuflaram, mas continuaram operando. Pense em quantas vezes você já ouviu alguém dizer: não questione a ciência. Pense em quantas vezes você já viu alguém atacado por fazer perguntas inconvenientes sobre consensos estabelecidos. Pense em quantas vezes você já presenciou o ostracismo social de quem ousa discordar de verdades oficiais. Pense em quantas vezes você já sentiu medo de expressar dúvidas sobre narrativas dominantes. Você reconhece o padrão? É o mesmo que foi usado contra Spinoza. É a mesma técnica que foi usada para silenciar dissidentes em todas as épocas. É a mesma estratégia que transforma questionamento em heresia e obediência em virtude. Porque o que Spinoza descobriu sobre a figura divina do Antigo Testamento não foi apenas uma verdade histórica. Foi um manual de operações que ainda hoje é usado por qualquer instituição que quer manter o poder sem justificativas racionais. Você já reparou como funcionam os mecanismos modernos de controle social? Agora, quero que você faça algo comigo. Quero que você pare de pensar em Moisés e no passado por um momento. Quero que você olhe ao seu redor. Quero que você observe o mundo em que vive hoje. E quero que você procure por esses mesmos 5 passos operando na sua realidade atual. Primeiro, uma autoridade se estabelece como inquestionável, seja ela científica, política, midiática ou acadêmica. Segundo, essa autoridade define quais perguntas podem ser feitas e quais são proibidas. Terceiro, ela cria um sistema de recompensas para quem obedece e punições para quem questiona. Quarto, ela estabelece uma casta de intermediários que interpretam a verdade oficial para o povo comum. E quinto, ela mantém as pessoas em estado de dependência constante, sempre precisando da proteção institucional contra os perigos que a própria instituição define. É a fórmula mosaica aplicada ao século XXI. É o mesmo esquema de controle, apenas com roupagem moderna. E a razão pela qual funciona tão bem é a mesma descoberta que Spinoza fez há 300 anos.
As pessoas preferem certezas confortáveis a liberdades perigosas. Preferem autoridades que pensem por elas a responsabilidade de pensar por si mesmas. Preferem fazer parte de um grupo eleito a enfrentar a solidão de questionar. Preferem a segurança da obediência ao risco da independência intelectual. E antes que você pense, isso não se aplica a mim, eu quero que você seja honesto consigo mesmo. Honesto sobre quantas vezes você já escolheu a opinião popular sobre a verdade inconveniente. Quantas vezes você já evitou uma pergunta porque sabia que a resposta poderia complicar sua vida. E essa preferência não é um defeito humano. É uma característica que foi deliberadamente cultivada por milhares de anos de condicionamento. É o resultado de gerações sendo treinadas para ver questionamento como pecado e submissão como virtude. É o produto de um sistema educacional que premia memorização e pune pensamento crítico. É o fruto de uma cultura que celebra a conformidade e teme originalidade. Mas aqui está a parte mais perturbadora da descoberta de Spinoza. Ele percebeu que mesmo as pessoas que se consideram livres ainda carregam esses padrões mentais. Mesmo os ateus ainda procuram autoridades inquestionáveis. Mesmo os rebeldes ainda precisam de grupos para validar sua rebelião. Mesmo os céticos ainda têm seus dogmas intocáveis. Mesmo os livres pensadores ainda evitam certas perguntas perigosas. Porque o condicionamento mosaico não é apenas religioso, é psicológico, uma forma de estruturar a mente, que transcende credos específicos. É uma arquitetura mental, que pode ser preenchida com qualquer conteúdo. Deuses, ideologias, teorias, movimentos, causas, identidades, todos podem servir como o novo Monte Sinai, de onde vêm os 10 mandamentos, que não podem ser questionados. E foi isso que mais impressionou Spinoza. A descoberta de que libertar-se da figura divina do Antigo Testamento não era suficiente. Era preciso libertar-se do padrão mental que tornou possível a criação desse Deus. Era preciso desenvolver uma forma completamente diferente de pensar. Uma forma de pensar que não precisasse de autoridades externas. Uma forma de pensar que pudesse questionar qualquer afirmação, inclusive as próprias. Uma forma de pensar que pudesse tolerar a incerteza sem desespero. Uma forma de pensar que pudesse viver com liberdade sem pânico. E foi essa descoberta que levou Spinoza à sua conclusão mais radical: que o problema não era apenas a figura divina falsa que Moisés representou. O problema era a necessidade humana de ter deuses, a compulsão de buscar autoridades externas para validar a própria existência. A incapacidade de assumir total responsabilidade pela própria vida e escolhas. A dependência de sistemas externos de significado e valor. Porque enquanto essa necessidade existir, sempre haverá quem a explore. Sempre haverá novos profetas, prontos para inventar novos deuses. Sempre haverá novas versões da mesma velha promessa. Obedeça-me e eu te salvarei. Sempre haverá novas formulações da mesma antiga ameaça. Questione-me e você será destruído. E sempre haverá pessoas dispostas a trocar liberdade por segurança, independência por pertencimento, responsabilidade própria por orientação externa, incerteza honesta por certezas fabricadas. Mas Spinoza também descobriu algo esperançoso nessa análise devastadora. Que uma vez que você entende como o sistema, você pode escolher não participar dele. Uma vez que você vê os mecanismos de manipulação, eles perdem poder sobre você. Uma vez que você compreende que a autoridade é sempre construída, nunca revelada, você pode parar de procurar salvadores externos. E uma vez que você aceita a responsabilidade total pela sua própria existência, você finalmente se torna livre.
Não livre para fazer qualquer coisa sem consequências, mas livre para escolher suas próprias consequências. Livre para definir seus próprios valores. Livre para criar seus próprios significados. Livre para questionar qualquer afirmação, inclusive esta. E foi essa liberdade que Spinoza pagou tão caro para conquistar. Foi essa independência intelectual que custou a ele tudo o que tinha. Foi essa autonomia mental que o fez ser odiado em vida e incompreendido por séculos. Mas foi também essa mesma liberdade que fez dele um dos pensadores mais influentes da história. Porque as ideias de Spinoza não morreram com ele. Elas se espalharam silenciosamente através das gerações. Influenciaram os iluministas que desafiaram o poder absoluto dos reis. Inspiraram os cientistas que questionaram dogmas religiosos. Encorajaram os filósofos que ousaram pensar além das limitações tradicionais. E chegaram até nós hoje, carregando a mesma mensagem perturbadora e libertadora. A mensagem de que você não precisa de um Deus externo para ter valor. A mensagem de que você não precisa de uma autoridade superior para saber o que é certo. A mensagem de que você não precisa de um sistema pronto de significados para dar sentido à sua vida. A mensagem de que você é capaz de pensar por si mesmo e de assumir as consequências dos seus próprios pensamentos. Mas essa mensagem vem com uma advertência que Spinoza conhecia bem. A liberdade de pensamento é também a liberdade de errar. A independência intelectual é também a responsabilidade pelos próprios enganos. A autonomia mental é também a solidão de não ter certezas externas. A coragem de questionar é também a coragem de viver sem respostas definitivas. E nem todas as pessoas estão dispostas a pagar esse preço. Nem todas as pessoas querem essa responsabilidade. Nem todas as pessoas desejam essa liberdade. E talvez seja por isso que os descobrimentos de Spinoza sobre a figura divina do Antigo Testamento ainda são tão controversos hoje. Não porque foram refutados, mas porque continuam sendo verdadeiros. Não porque são irrelevantes, mas porque são perigosos demais para a maioria das pessoas enfrentar. Não porque são complicados. Não porque são complicados, mas porque são simples demais para serem negados. E talvez seja por isso que você sente um misto de fascínio e desconforto ao ouvir essas ideias. Parte de você reconhece a verdade nelas. Parte de você vê os padrões que Spinoza identificou operando ao seu redor todos os dias. Parte de você sempre desconfiou que havia algo errado com sistemas que exigem obediência cega. E eu sei que você sente isso. Sei que há uma parte de você que sempre questionou, sempre duvidou, sempre se sentiu desconfortável com respostas que não faziam sentido. Sempre teve a sensação de que alguma coisa estava faltando na história oficial. Mas outra parte de você tem medo do que significa. Medo de admitir que talvez você tenha sido enganado sobre coisas fundamentais. E esse medo é compreensível, é humano. É o mesmo medo que manteve o sistema mosaico funcionando por milênios. Mas é também o medo que você precisa enfrentar se quiser realmente se libertar dos mecanismos de controle que Spinoza revelou. Porque a liberdade não é um presente que alguém te dá. É uma conquista que você tem que fazer por si mesmo. É uma responsabilidade que você tem que assumir conscientemente. É uma escolha que você tem que renovar todos os dias. A escolha de pensar por si mesmo, mesmo quando é desconfortável. A escolha de questionar autoridades, mesmo quando é perigoso. A escolha de buscar a verdade, mesmo quando ela destrói suas ilusões confortáveis. A escolha de ser livre, mesmo quando é assustador. E essa escolha, descobriu Spinoza, é a única coisa que ninguém pode fazer por você. Nem Moisés, nem Jesus, nem Maomé, nem Marx, nem Freud, nem qualquer outro salvador que prometa libertar você através da obediência a ele.
Porque a verdadeira libertação não vem de seguir alguém, vem de parar de seguir. Não vem de encontrar o líder certo, vem de parar de procurar líderes. Não vem de descobrir a verdade final, vem de aceitar que verdades são sempre provisórias e que a única autoridade legítima sobre sua vida é você mesmo. Spinoza pagou um preço terrível por essa descoberta. Foi excomungado, ostracizado, odiado. Morreu pobre, sozinho, esquecido pela maioria de seus contemporâneos. Mas ele também ganhou algo que nem todo o ouro do mundo poderia comprar: a liberdade de pensar sem correntes, a paz de não ter que fingir acreditar em mentiras, a dignidade de viver de acordo com sua própria razão, a satisfação de ter contribuído para a libertação intelectual da humanidade. E talvez, no final das contas, essa seja a maior lição que podemos aprender com Spinoza sobre a figura divina do Antigo Testamento. Que descobrir que fomos enganados não é uma tragédia, é uma oportunidade. Uma oportunidade de parar de ser enganados. Uma oportunidade de começar a pensar com clareza. Uma oportunidade de assumir o controle da própria mente. Uma oportunidade de se tornar finalmente, verdadeiramente livre. E se você chegou até aqui, se ouviu toda essa história sem desligar, se permitiu que essas ideias perigosas entrassem na sua mente, então talvez você já tenha dado o primeiro passo nessa jornada de libertação. Talvez você já tenha começado a abrir a porta que Spinoza forçou pela primeira vez há 300 anos. A porta que leva da escravidão mental para a liberdade intelectual, da obediência cega para o pensamento crítico, da dependência externa para a autonomia pessoal. E se essa porta está começando a se abrir para você, saiba que do outro lado não há outro sistema de certezas prontas esperando. Não há outro conjunto de verdades absolutas para substituir as antigas. Não há outro Salvador para assumir a responsabilidade que sempre foi sua. Do outro lado, há apenas você, sua mente, sua razão, sua liberdade, sua responsabilidade. E sim, isso pode assustar, pode parecer solitário, pode parecer impossível, porque fomos condicionados a acreditar que não somos capazes de pensar por nós mesmos, que precisamos de guias, que precisamos de autoridades, que precisamos de sistemas externos para nos dizer quem somos e o que devemos fazer. Mas Spinoza provou que isso é mentira. Provou que você é capaz. Provou que você tem dentro de si tudo o que precisa para viver com dignidade e liberdade. A única pergunta que resta é essa. A pergunta que Spinoza fez há 300 anos e que ainda ressoa hoje. A pergunta que cada pessoa precisa responder por si mesma. A pergunta que define se você vai viver como servo ou como pessoa livre. A pergunta que ele mesmo respondeu com sua vida, com seu sacrifício, com sua coragem. A pergunta que agora, após tudo que você ouviu, você não pode mais evitar. Você tem coragem de pensar por si mesmo?